Já pensou se fosse possível criar uma sociedade inteiramente nova, do zero, longe das fronteiras, das leis, de tudo que a gente conhece? Imagina só, cidades inteiras flutuando em águas internacionais completamente independentes. Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas olha, essa é a ideia por trás de um movimento que é, ao mesmo tempo, fascinante e super controverso. E sim, existe um nome para isso: seasteading. É uma mistura do inglês sea, que é mar, com homesteading, que tem a ver com colonização, com pioneirismo. O conceito, no fundo, é bem direto: criar moradias permanentes em alto mar, fora do controle de qualquer país. É basicamente tentar ser um pioneiro na última grande fronteira que sobrou na Terra, o oceano. Mas a visão por trás do movimento vai muito, muito além de só morar no mar. Para quem defende a ideia, o seasteading seria uma chance de ouro para criar laboratórios de novas formas de governo, centros de inovação sem burocracia e até, quem sabe, achar soluções para problemas ambientais. É uma visão, sem dúvida, bem utópica. Bom, para a gente entender essa história complexa, a gente vai navegar por alguns pontos. Vamos começar vendo o histórico da coisa, depois explorar essa visão mais utópica. Aí a gente encara as críticas e os desafios práticos, dá uma olhada em alguns projetos que tentaram sair do papel e, por fim, como uma cidade dessas poderia ser construída. Para entender o Seasteading hoje, primeiro a gente precisa dar uma olhadinha no passado. Porque, sabe, essa ideia de viver sobre as águas não é tão nova quanto parece. Na verdade, ela tem raízes bem antigas na história da humanidade. Olha só que interessante, há milênios, os chamados nômades do mar já viviam praticamente em barcos lá no Sudeste Asiático. Muito tempo depois, cidades inteiras como a superpoderosa República de Veneza ou até Tenochtitlan, a capital asteca, foram erguidas sobre a água. O termo seasteading mesmo só apareceu lá nos anos 60, meio que conectando todo esse passado com uma visão de futuro. Ok, a gente já viu que a ideia tem história. Mas o que realmente move esse sonho hoje em dia? O que leva alguém a querer largar a terra firme para construir uma nação no meio do oceano? Bom, as motivações são tão gigantes quanto o próprio mar. Dá para a gente agrupar os motivos em algumas áreas principais. Para muita gente, a palavra-chave é liberdade, a chance de testar novas sociedades, novas formas de governo. Para outros, a pegada é mais econômica, criar centros de negócio sem as amarras de vistos e regulamentação. E, cada vez mais, tem gente olhando para isso como uma solução prática para o aumento do nível do mar por causa da crise climática. Mas, claro, como toda grande ideia, sempre tem o outro lado da moeda. Essa visão super otimista do seasteading bate de frente com um oceano de críticas e desafios bem reais. A realidade parece morde com força. E é aqui que o debate pega fogo, onde quem apoia a liberdade e inovação, os críticos veem um paraíso para a sonegação de impostos. Onde uns sonham com novas sociedades, outros alertam para uma espécie de tecnocolonialismo, que é a ideia de bilionários criando seus próprios países particulares, ignorando o impacto ambiental e podendo até prejudicar as comunidades que já vivem na costa. E tem um obstáculo legal que é simplesmente gigante. Muita gente acha que o alto mar é terra de ninguém, uma espécie de velho oeste. Mas não é bem assim. Existe um conjunto enorme e super complexo de leis internacionais que regula tudo por lá. Não dá para simplesmente chegar, ancorar uma cidade e declarar independência. O buraco é bem mais embaixo. Então, a teoria é uma coisa, mas a gente sabe que a prática é outra completamente diferente. Vários grupos já tentaram de fato transformar o sonho do seasteading em realidade, e as histórias deles mostram bem quais são os desafios de verdade. Um dos casos mais famosos é o do Seasteading Institute, que tinha o apoio do bilionário da tecnologia Peter Thiel. A ambição aqui era enorme, negociar direto com o país para criar a primeira cidade flutuante do mundo com algum tipo de permissão. O plano era criar uma zona marítima com leis próprias, e eles chegaram bem perto, viu? Assinaram um acordo de intenções com a Polinésia Francesa. Mas aí vem a grande ironia. Um projeto criado para fugir da política foi afundado justamente pela política. Mudou o governo local, a população se opôs e o projeto foi por água abaixo. Outra tentativa que deu o que falar foi a do MS Satoshi. A ideia aqui era pegar um navio de cruzeiro e transformar num paraíso flutuante para a galera de criptomoedas e empreendedores de tecnologia. Eles compraram um navio, já tinham o lugar certo no Panamá. A comunidade estava pronta para embarcar. Mas o projeto naufragou por um motivo surpreendentemente chato: seguro. Nenhuma seguradora topou cobrir os riscos de um navio residencial que ficaria parado para sempre no mesmo lugar.
É a prova de que até as visões mais futuristas precisam seguir as regras bem mundanas do mundo real. E para fechar os exemplos, temos o Blue Zig. Esse era um projeto com um alvo bem específico, o coração da indústria de tecnologia, o Vale do Silício. A sacada aqui era genial. Deu um navio incubadora para empreendedores do mundo todo, driblando as leis de visto super complicadas dos Estados Unidos. Só que o projeto nunca saiu do papel. Faltou dinheiro de investidores e rolou um medo de que as leis de visto americanas mudassem, o que faria a ideia toda perder o sentido. O navio afundou antes mesmo de zarpar. Ok, a gente viu que os projetos até agora não deram muito certo, mas isso não quer dizer que os engenheiros pararam de pensar no assunto. Então, na prática, como é que se constrói uma cidade no mar? Existem alguns conceitos principais sendo discutidos. Basicamente, a galera da engenharia pensa em 3 caminhos. O primeiro é adaptar o que já existe, tipo navios. O segundo é pegar emprestado a tecnologia das plataformas de petróleo. E o terceiro, que é o mais ambicioso, é construir ilhas do zero, em módulos. Usar um navio de cruzeiro é o caminho que parece mais rápido. Afinal, a tecnologia para viver a bordo está toda lá, funcionando. O problema é que esses navios foram feitos para se mover, para viagens curtas, não para serem uma casa fixa. Isso criou um monte de desafios de manutenção e de conforto no longo prazo. Já as plataformas do tipo Spar são inspiradas nas de petróleo e têm uma vantagem incrível: estabilidade. A maior parte da estrutura fica debaixo d'água e a parte onde as pessoas vivem fica bem alta, longe do balanço das ondas. Isso cria uma base muito mais firme e segura para uma vida permanente em alto mar. E por último, temos a visão mais futurista, as cidades modulares. Pensa nisso como se fossem peças de Legos gigantes, feitas de concreto. Módulos pequenos podem ser conectados para formar bairros, que se conectam para formar uma cidade inteira. A grande vantagem é que a cidade pode crescer com o tempo, de forma orgânica. E isso tudo nos traz a pergunta final, né? Será que o Seasteading é mesmo uma nova fronteira para a humanidade? Um passo ousado na nossa evolução? Ou será que é só uma fantasia caríssima, um sonho utópico que a realidade da política, da economia e da força do próprio oceano sempre vão acabar afundando? A resposta, por enquanto, ainda está sendo escrita nas ondas.